Pegues o Ronaldo, tudo bom com vocês? Estamos de volta. Tive um probleminha na garganta, tô voltando aos poucos. Mas no vídeo de hoje, para você que tá aí do outro lado, nos acompanhando nessa luta, eu vou começar a fazer uns vídeos mais curtos, mais vídeo de resposta. Eu tenho 3 perguntas aqui, de 3 pessoas que fizeram pergunta para mim, e eu vou estar respondendo assim, aleatoriamente, para que você possa entender no contexto. Claro, a gente vai fazer aqueles vídeos também, trazendo mais informação. Eu sei que às vezes demora um pouco. Eu não sou youtuber, vocês sabem disso, eu não vivo disso. Eu sempre tento relembrar as pessoas, mas é uma forma de trazer informação através de um jornalismo investigativo. Bom, primeira pergunta, teve uma pessoa que perguntou: Robert, explica para nós por que o povo brasileiro trabalha praticamente 6 meses para pagar imposto. Bom, só o ano passado, eu tenho aqui os dados aqui comigo, o brasileiro trabalhou em média aí quase 5 meses para pagar de imposto. Ele trabalhou 5 meses para poder cumprir com as suas respectivas obrigações. Ou seja, se você trabalha assalariado ou tem carteira registrada, é descontado de você. E tudo que você compra. Aqui na América, não é comparação, estou tentando mostrar como a gente está totalmente desvinculado com a realidade dos fatos. Tudo que é produzido aqui não é taxado quando você produz e quando você vende. Existe somente o imposto. E tem estado que não tem. Entende? Então, você produz barato e quando você compra, você paga bem pouquinho. E é a única coisa. O Brasil, para você produzir e criar uma patente intelectual, é muito burocrático, o custo é altíssimo e o governo arranca, aliás, o sistema arranca até o couro da população. Só o ano passado aí, o Brasil arrecadou cerca de 3 trilhões de reais. Então existe uma divergência. A metade do nosso PIB vem de arrecadação porque o país, ou seja, o governo, o Estado é ineficiente e muitas das vezes não se cria mecanismos de transformação. Então, a metade do nosso PIB vem de arrecadação. Então, o país não tem industrialização, mecanismos, componentes que possam gerar riqueza através de produtos manufaturados, com IA, inteligência artificial, enfim, tecnologia de nanocondutores. Então, o Brasil andou para trás em vez de avançar. Isso é importante você entender. Então, muitas das vezes, existe também o fator primordial da carga tributária e a carga fiscal. A tributária e a questão da política fiscal no Brasil, que já está tendo mudança com o governo Lula. A gente tem que ser sincero, entende? Mas, infelizmente, as pessoas não conseguem entender. Aí muita gente ataca falando: não, esse dinheiro vai para político corrupto, porque eles não entendem. É óbvio que essa arrecadação é uma boa parte para pagar juros e amortização da dívida. E muitas das vezes... muitas das vezes é entregue para 15 mil famílias que vivem do rentismo. Eu vou voltar a falar mais sobre isso. A gente precisa criar uma abordagem, né? Muitas das vezes a estrutura abordada, né, ela não resulta numa proporção significativa, porque cria aquele álibi dizendo que o país, ou seja, só vive, o povo brasileiro é um país caro, rico, onde a população está literalmente aí na miséria. Ok? Outra pergunta importante que foi perguntado referente à questão do governo Bolsonaro. Eu não vou falar aqui se ele vai ser preso ou não, mas a gente sabe muito bem que houve muitos erros no governo. A gente vê que a direita ao redor do mundo está se posicionamento. Você vê que os posicionamentos neofascista, neonazista, protofascista está se estendendo e o povo não está, propriamente dito, percebendo as coisas que estão acontecendo. Então, muitas das vezes, o que acontece que é na percepção política, as pessoas elas são baseadas não em fatos, é aquilo que eu sempre falo, mas sim em circunstâncias. E muitas das vezes, elas se prendem nessas crenças, nessas ideologias. Você viu, o Pablo Marçal agora vai ficar 8 anos aí ilegitimado, propriamente dito, né? Por causa de quê? Abuso de poder, uso da máquina, porque é um cara que usa
aquilo que ele aprendeu para capturar o sentimento da fé. É isso que está surgindo no Brasil através do aparato da teoria da dominação. Captura o sentimento da fé dos humildes para criar um projeto de poder. E existe uma indiferença na ausência da democracia propriamente dita. Então a gente precisa entender quais são os valores que são titulados para esse tipo de pessoas. Então o que acontece? Através da política social, aliás, a psicologia social da política, se cria esses mecanismos para atrair as pessoas. Por quê? Porque isso aqui é bastante importante. A maioria dos apoiadores do Bolsonaro vê nele uma figura que representa valores. O antipetismo, entende? E o conservadorismo. Meu amigo, o conservadorismo de família não tem nada a ver com o conservadorismo de política. Você vai discutir com uma pessoa dessa, o cara já fala, a primeira coisa que ele fala é sobre aborto, drogas, entendeu? E fundamentalismo religioso. Então o que acontece? Quando eles falam sobre essas duas coisas, antipetismo, eles se identificam com o candidato. Porque é isso que é trabalhado, o inimigo visível. Você tem que criar o inimigo visível para poder malhar. Lembra do Judas que a gente malhava quando era criança, pendurava no poste? Lembra? Porque foi nos ensinado que pra gente criar um estereotipo mediante aquela pessoa que traiu o Salvador com um beijo, por moedas de prata. Então, a figura do Bolsonaro, ela é representada nessa caricatura do conservadorismo, do antipetismo, do comunismo, e ignora os erros da gestão. Porque eles criaram uma perspectiva muito grande em cima do Bolsonaro, achando que o cara era o santo, era o Messias, era a pessoa que ia transformar e preencher as demandas. Só que aí veio o desastre, não só da pandemia, é desastre da mentira, propriamente disso. E isso é um fator psicológico, que muitas dessas pessoas criaram essa perspectiva, entendeu? Eles apostaram literalmente nessa perspectiva e eles não aceitam o erro do cara. Ou seja, o que eu poderia dizer aqui para vocês? Então, muita gente prefere justificar o erro ou mudar a narrativa do que reconhecer que foi enganada. Você entende? Então, a mágoa dessas pessoas por ter sido enganada, ela é sustentável através desse estereotipo. Entende? Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, como o preenchimento, a expectativa foi muito grande e o Bolsonaro não entregou nada daquilo, enganou todo mundo, eles vão. Então, o Brasil sofre com a desinformação, com a manipulação e a opinião pública, que muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar. Entende? Então, o problema generalizado nesse pragmatismo que eu sempre falo, nessa polarização, é o sistema político que cria falsos heróis, que cria ideia. O brasileiro está em busca, literalmente, sempre em busca de salvador da pátria, porque ele não consegue transcender. O povo brasileiro, ele tem medo de lutar porque ele foi projetado para não lutar. Ele cria a perspectiva, ele cria um mundo, ele põe toda a sua fé numa pessoa, achando que a pessoa vai mudar a vida dele. E a gente vive num país riquíssimo, onde a maioria da população está na miséria. Então há um fator psicológico que muitas das vezes as pessoas acreditam em um líder que estava errado, que exige uma autocrítica, mas muitas das vezes as pessoas preferem justificar os erros para não abaixar a cabeça, para não reconhecer que foi enganada. Entende o que eu quero dizer? Então eles vão mentir até o fim. 2 e 2, 2 mais 2 é 5, entendeu? Comunismo é comer criancinha, blá blá blá. Eles vão até o final, porque eles não entendem a sinopse das coisas que estão por detrás. Segunda pergunta. A terceira, para terminar, é sobre o governo Trump, que isso aí é importante a gente parar para pensar. Porque muita gente... Uma pessoa também perguntou sobre o Pix. Fazer só uma questão relevante. São 3 perguntas, mas eu vou encaixar essa aí do Bolsonaro. O Pix não foi criado pelo Bolsonaro, gente. Acorda. Foi copiado daqui pelo Michel Temer. Não foi pelo Bolsonaro, pelo Michel Temer. Terceiro, o grande problema do Brasil não é o Pix, cara. Existem problemas extremamente importantes, fundamentais, que não são discutidos. E não é à toa que esses trouxas que estão aí vendendo gato pro lebre, que nem Pablo Marçal, esse Nicolete aí, Nicolas não sei do que, aquele Gaia, essas pessoas que usam a expoliação da fé dos humildes
para poder estar denunciando. Como é que uma pessoa que vai amanhã para a igreja e xinga de tudo quanto é palavrão na segunda-feira, o cara vai amanhã para a igreja no domingo, aprende o que é certo e faz o que é errado. É isso que nós estamos vivendo. Então o problema do Brasil geralmente não é propriamente dito o Pix. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender. Então, para terminar sobre o Trump, 10 minutos de áudio, eu queria terminar o mais rápido possível. Tem muita gente falando, mas é por que o Trump tá fazendo todo esse barulho e tal. É óbvio, gente, porque ele sabe muito bem que a hegemonia norte-americana já era. Esse país aqui vai ser um país como qualquer outro país. Entendeu? É um país próximo como o Brasil é. O Brasil é um país próspero. Só que a gente não está próximo dessa... O país é próximo para o povo, mas o povo não é próximo para o país. Porque o povo não luta. Nosso povo não luta. Aqui já teve a revolução. Não estou querendo comparar. Então o que acontece? Mas só que não vai ser mais hegemônico na ordem. Já perdeu a hegemonia. E para eles não admitir, entende? Principalmente o Donald Trump, ele está fazendo tudo esse escarcéu. Entende? Porque a válvula propulsora da política sempre foi a imigração. Tá atacando os imigrantes, falando que houve fraude no USAID lá, né? O SAD, que o pessoal fala no Brasil, que o DAD, que o departamento com o Elon Musk, que tá descobrindo um monte de falcatrua. Meu amigo, o Marco Rubio recebeu 1 milhão de lobby de Israel. Ele destinou 160 milhões de dólares para dar golpe. Manda o Marco Rubio bater na minha porta, né, secretário de Estado? É verdade. 160 milhões para patrocinar Juan Guaidó, Maria Coringa, para não falar o nome dela, e o velho lá, que ia ser o presidente da Venezuela, para poder dar golpe. Isso é um aparato de dominação do país, em outros países. Então o que está acontecendo? Cachorro que late não morde. Você entende onde eu quero chegar? Então ele está desviando a atenção, porque é um desvio psicológico da população. O pessoal está em pânico e medo e não faz as coisas que devem ser feitas. Então o que está acontecendo? Eu vou fazer um vídeo, não de resposta, explicando como ele e o Elon Musk, eles estão capitalizando o país através dessas taxação. Porque você começa a sugar, você começa a trazer dólar para cá, porque nós estamos tendo uma escassez de liquidez. Porque ele sabe que a hegemonia, primeiro, já era, e segundo, a centralidade do capitalismo está em crise. Porque nós estamos vivendo uma crise hegemônica de liquidez. A gente precisa entender esse mecanismo. Entende? Então eu vou trazer mais informação. Então tudo isso é barulho. Ele também fez aí uma emenda, né, um bill que a gente fala, falando que muitos das pessoas estavam recebendo Social Security, pessoas ilegais estavam recebendo ajuda do governo. Mentira, gente. A pessoa que é indocumentada, esse é o nome, ela não recebe Social Security porque ela não tem o Social Security. Mesma coisa você ter o CPF no Brasil, o RG. Se você não tiver, você não vai no banco sacar dinheiro. Você pode arrumar outra forma, mas não recebe benefício. E ele tá teimando. Então é uma cortina de fumaça, entendeu? É um circo antagônico de pessoas e ele vai jogar em cima desse lado. Ele vai começar a trabalhar esse lado emocional, psicológico, entendeu? Para poder vencer na guerra psicológica. Nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, que você não percebeu. Que quando a gente fala em guerra, a gente acha que tem que ter ataque nuclear, de bomba, de fuzil, isso e aquilo, entendeu? Você não vê o que ele está fazendo na própria Palestina? Ele quer arrancar os caras de lá para ir para Cisjordânia e Egito, porque lá eles descobriram, por isso que está tendo essa depuração étnica, descobriram metros e metros, milhões e milhões de metros cúbicos de gás. Isso é Lara Money. Palestina é um setor estratégico. É uma estratégia que ela é um braço que está posicionado ao mar. Você entende? É que nem a costa brasileira. A costa, lá de baixo até em cima no Nordeste. Então são vários fatores. Eu vou trazer mais detalhe para vocês do que está acontecendo e realmente sobre os bills, sobre essas coisas que estão acontecendo aqui dentro, que muitas das vezes as pessoas não entendem, acham que o brasileiro está sendo injustiçado, que está sendo deportado, isso, tudo mentira, que está indo para Guantánamo, os que estavam lá já saiu, que é uma ilha lá em Cuba, é uma prisão que está lá, Estados Unidos paga, eu já fiz um vídeo, acho que uns 3, 4 anos atrás,
parece que paga em torno de 5 mil reais, o presidente lá de Cuba lá rasga o cheque, porque ele não quer essa miséria desse dinheiro, entende? Então a gente vai trazer mais informação que, na realidade, a gente tem que focar no Brasil. Porque o maior problema do Brasil não é externo, é interno. Ah, que o Brasil vai ser taxado. O Brasil já é área de manutenção dos norte-americanos. Mesmo que se o Brasil sofrer sanção, vai continuar a mesma coisa. Entende? O Brasil tem que ter a sua alta independência autônoma. Ou seja, tem que ter autonomia independente, coisa que não existe. O brasileiro fala muito em liberdade, estão perdendo a liberdade. Você não vê a palhaçada do Flávio Bolsonaro que veio para cá? Essa semana, por CIPEC aí, que é uma instituição de movimento conservador que ele representa a América, com inglês horrível, atacando. Ele veio com o dinheiro que você paga, meu amigo. Entendeu? Para ficar metendo pau no Brasil. É um Zé Ruela. Entendeu? São pessoas que não representam o povo brasileiro. E estão lá vivendo a política, vivendo, recebendo dinheiro, gastando o seu dinheiro, vivendo de glamour. O negócio dele é só sair na foto com pessoas que... Esse é o tipo de pessoas que não projeta nada. Essas são as pessoas que o povo estão aí, ó. Não importa o que ele faz, o importante é que ele defende conservadorismo de família é uma coisa. Entende? Na política... É um esquema para te enganar. Enquanto você não acordar, você vai sofrer. Então tá aí as 4 perguntas. Espero que você tenha gostado. Eu vou trazer mais informação e a gente se vê no próximo vídeo aí. Deixa eu tomar aqui algo, porque minha garganta já tá ardendo. Tudo de bom, gente.